Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai para o dia 32 da nossa leitura bíblica e tá quase no finalzinho, falta pouco para terminar. Eu tô muito ansiosa agora pelos últimos dias, eu creio que Deus vai estar ainda falando mais e mais ao nosso coração. E no dia de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre usando o que Deus deu a você. Deus, ele merece o nosso melhor, ele merece o nosso máximo, porque a gente está trabalhando para ele, então a gente deve sim, né, tentar fazer tudo com muita excelência. E ele nos formou para um propósito e ele espera com que a gente faça da melhor maneira, com tudo que a gente recebeu dele. Ele não quer com que a gente ambicione ou se preocupe com talentos que a gente não possui, mas sim que a gente coloque o nosso foco, que a gente coloque toda a nossa concentração naquilo que ele nos deu, naquilo que ele confiou a gente com as nossas habilidades, com os nossos dons e talentos. Você lembra que nos últimos dois vídeos a gente conversou um pouquinho sobre a nossa forma, aquele acróstico que o autor traz no livro sobre a maneira com que Deus nos desenvolve, com que Deus usa a nossa vida? Pois então, você deve tentar servir a Deus realmente como você é, com a sua personalidade, com o seu modo de ser, com as suas experiências de vida, tentando ao máximo ser realmente você e não tentar ser outra pessoa. Porque se você tentar ser outra pessoa de uma outra maneira, isso vai ser muito conflitante para você, vai ser estressante, vai ser angustiante, você vai acabar sofrendo e você não vai cumprir com o que Deus tem para sua vida. Você vai acabar tentando fazer um personagem que você na verdade não é. Então, a melhor maneira de você servir a Deus é de acordo com a forma que ele fez você. Aceitar essa forma, apreciar ela e se desenvolver e servir com tudo que você puder, com alegria, com energia, com bastante vontade. E o autor ele traz aqui duas coisas que a gente vai desenvolver um pouquinho, e uma delas é que não deixe para o outro dia. Comece avaliando os seus dons e habilidades, né? Comece hoje mesmo a averiguar e esclarecer aquilo que Deus tem dado a você, né? Aquilo que ele quer com que você faça na sua vida. Então, analise de uma forma muito calma e honesta no que você realmente é bom. E também no que você não é, faça uma lista, né? Caso você ache necessário, faça uma lista dessas coisas. Solicite alguma outra pessoa uma opinião sincera. Diga para as pessoas queridas à sua volta, pessoas da sua confiança, que você está buscando se conhecer um pouco melhor e que você não quer elogios, mas sim quer a honestidade das pessoas. Então, os nossos dons, naturalmente, eles vão ser confirmados por outras pessoas à nossa volta. Que elas com certeza já perceberam em nós algumas coisas, né? Elas percebem as nossas aptidões, os nossos talentos. Por exemplo, se você quer muito cantar na banda da sua igreja, mas ninguém concorda que você tem uma voz afinada, será que realmente Deus quer com que você cante? Né? Se você quer muito ser médico, mas toda vez que você vê sangue, você desmaia. Eu, por exemplo, se eu vejo sangue, me baixa a pressão, eu não fico muito bem. Então, será que Deus quer mesmo com que você seja um médico? Então, se faça perguntas desse tipo, né? Em que situação você pode ver frutos na sua vida? Em que situações que você viveu e que você teve sucesso, que você foi bem sucedido, que deu tudo certo. Comece a se fazer esse tipo de pergunta. Em que situações que eu fiz algo que não foi muito legal. Esse tipo de pergunta vai começar a conduzir você a pensar no que você realmente pode servir a Deus. Uma outra maneira de você descobrir os seus dons e talentos é simplesmente servindo. Se você não sabe por onde começar, comece servindo na área que a igreja hoje está mais tendo demanda, assim, onde está mais tendo necessidade. Então, vá servir no ministério infantil, vá trabalhar com os idosos, com os jovens, com o grupo de mulheres, mas simplesmente comece. Eu, por exemplo, quando comecei na liderança da minha igreja, comecei a servir mais ao Senhor, eu comecei no grupo de mulheres. E com o passar do tempo, Deus foi afunilando ali, né? Foi me mostrando a questão dos meus dons e talentos e hoje eu trabalho com jovens. Então, isso não significa que eu não possa servir no grupo de mulheres, mas que o meu chamado, as minhas habilidades estão concentradas nos jovens e nos adolescentes. Mas para isso eu precisei começar a servir em algum lugar, em alguma coisa. Então, daqui a pouco seria uma experiência bem bacana você começar a experimentar os diferentes ministérios que tem dentro da sua igreja. Então, daí você vai conseguir descobrir os seus dons, né? Mas para isso você precisa se envolver. Senão você jamais vai descobrir, né? Você jamais vai saber no que você realmente pode estar servindo ao Senhor e servindo a sua comunidade também. Então, provavelmente você possui inúmeras habilidades, você possui inúmeros talentos, mas você precisa colocar isso à prova. Você precisa colocar isso, né, à frente para você poder reconhecer a sua vida, reconhecer esses dons na sua vida.
e não tente entender os seus dons antes de servir em diversas áreas. Assim, é um grande erro as pessoas, no que eu posso servir a Deus? Mas não tente entender isso sem antes se colocar à disposição da igreja, se colocar à disposição das pessoas. Apenas comece a servir, comece a se envolver, tente ensinar algo para alguém, organize algumas coisas, toque algum instrumento musical, conheça, né, todos os grupos da sua congregação. Visite todos os grupos e vá frequente, né, para ver no que você daqui a pouco vai se encaixar. Você terá várias experiências e em alguma delas você vai descobrir no que você é bom, no que você faz, naquilo que vai dar liga e que você realmente vai conseguir se envolver dentro da congregação. E também leve em consideração o seu coração e a sua personalidade. Então também precisa olhar para isso, o que você tem uma inclinação maior. E também o autor traz no livro para você examinar as suas experiências e extrair lições aprendidas dentro dela. Analise toda a sua vida e de que modo com que ela formou você. Coisas que você esquece, assim, que você nem lembra mais, provavelmente são coisas inúteis, coisas que não têm proveito nenhum, mas aquelas que você guarda na sua memória, aquelas que marcaram você, seja de uma maneira positiva ou uma maneira negativa, elas sempre vão trazer lições. E por isso é tão importante que você tenha um diário espiritual, que você vá anotando as suas vivências, tanto as de vida como as suas vivências com Deus também, porque ali a gente consegue tirar muita lição. A gente consegue reler e pensar, poxa, aqui eu aprendi isso, né? E principalmente quando a gente está num momento de sofrimento, por exemplo. É muito difícil a gente olhar para o sofrimento naquele momento e ver algum tipo de ensinamento, até porque tá doendo, a gente não quer se sentir fracassado, triste, humilhado, mas eu quero que você acredite de verdade que Deus ele tá te ensinando algo através daquela experiência e que você em algum momento você vai ter compreensão. Muitas vezes a gente não tem compreensão na hora, mas a gente tem uma compreensão depois. E também extrair lições leva tempo. É uma coisa que não é de uma hora para outra, rápido assim, né? O autor ele traz no livro pra gente separar um tempo da nossa agenda de 1 ou 2 dias para um retiro espiritual com a gente mesmo, da gente analisar toda a nossa vida e da gente se dedicar a analisar tudo que Deus trabalhou em nós em cada situação. Sejam elas situações felizes ou situações de sofrimento, mas com que Deus deseja usar essas lições na nossa vida para edificar a vida de outras pessoas. E você precisa apreciar a sua forma, a maneira com que Deus fez você. Muitas vezes você não gosta de você. Aí vai ficar um pouco difícil. Mas eu quero te dizer que a forma com que Deus deu a você, né, ela foi determinada de uma maneira muito soberana por Deus, para o propósito dele. Então você não deve rejeitar quem você é. Em vez de tentar ser de uma outra forma, seja você, celebre isso tudo que Deus fez na sua vida, a sua personalidade, o seu modo de ser, todas as suas experiências, os seus recursos pessoais e aceite a sua forma. Isso também requer com que você aceite as suas limitações. Vai ter coisas que você não vai conseguir fazer. Ninguém vai ser perfeito e bom em tudo e também ninguém é chamado para fazer tudo. Por isso que nós somos um corpo. Cada um tem a sua função. Tem coisas que eu faço que você não vai fazer e tem coisas que você faz que eu não vou fazer. Por isso que a gente se completa, por isso que cada membro no seu lugar vai fazer com que todo o corpo de Cristo, né, com que toda a igreja funcione bem. Então, quem pode mesmo fazer tudo é somente Deus. Eu quero que você também entenda a questão das suas limitações, que tem coisas que realmente não vai estar ao nosso alcance. O autor traz aqui no livro também sobre a gente não sentir inveja do nosso irmão. Quando a gente está na nossa corrida, né, na nossa vida cristã, na nossa corrida de fé, a gente muitas vezes olha para o lado e a gente sente inveja da corrida do nosso irmão. Né? E isso acaba fazendo com que a gente perca o foco na nossa tarefa, perca o foco naquilo que Deus confiou a gente. E aí a gente acaba num grande estresse dentro da nossa vida. Então você não precisa se comparar a ninguém. E sim, você pode desfrutar de uma vida muito bonita diante de Deus, focado na sua missão. Então, Satanás, ele vai tentar, sim, roubar a nossa alegria quando a gente servir a Deus, de duas formas. Uma delas é fazendo com que a gente se compare aos outros, ou também fazendo com que a gente adapte o nosso ministério para agradar as outras pessoas, satisfazendo o desejo das outras pessoas e não o desejo de Deus. E tanto na comparação como nessa adaptação da gente querer fazer tudo para agradar, digamos, o pastor, agradar as pessoas, a gente acaba perdendo o foco no que Deus realmente quer. E isso é uma das armadilhas, assim, mortais pro propósito de Deus na nossa vida. Por quê? Porque isso vai fazer com que a gente se distraia, vai fazer a gente se desencorajar também e muitas vezes até desistir. Então, toda vez que você perder a alegria em servir a Deus, eu quero que você analise essas duas coisas, se elas não estão acontecendo dentro do seu coração. Né, de você estar sentindo inveja, de você estar se comparando,
ou se você está tentando se adaptar a algo. E por último, continue desenvolvendo a sua forma. Nós devemos sempre sim cultivar a nossa forma e desenvolver os nossos dons e talentos através da palavra de Deus, através de cursos, de livros, manter assim o nosso coração em chamas. É a coisa mais arrogante que uma pessoa pode fazer é quando ela reconhece que ela é boa no que ela faz, que ela tem dons e talentos e ela acha que tá bom, que não precisa se desenvolver, que não precisa trabalhar mais nada, eu já sei de tudo, eu não preciso aprender mais nada, porque eu já sei tudo sobre isso aqui. Então, se você trabalha, por exemplo, com crianças na sua igreja, faça cursos, faça oficinas. Se você trabalha com jovens, pesquise sobre o comportamento deles. Participe de seminários, de congressos, né? Faça cursos de um curso de aconselhamento, por exemplo, é algo que toda pessoa precisa ter, é uma coisa muito importante para a gente poder estar aconselhando aquelas pessoas a que Deus colocou à nossa volta. Então, aprenda, né, a se desenvolver. Quando a gente não exercita os nossos músculos, o que acontece? Eles enfraquecem, né? E da mesma maneira, os nossos dons. Então, a gente precisa estar sempre se desenvolvendo, conforme a nossa possibilidade também, né? Então, se esforce, né? Se esforce para aprender o máximo que você puder e sempre se lembre que o nosso chefe é Deus. Nós estamos trabalhando para o Senhor, né? Para Ele com que a gente está doando toda a nossa vida. Muitas vezes no nosso trabalho, por exemplo, quando a gente, eu quero conseguir um emprego. Eu tenho uma faculdade, eu passei 4, 5 anos estudando para aquela faculdade, fiz mestrado, passei madrugada estudando, fiz vários cursos de atualização. Hoje em dia, no mercado de trabalho, por exemplo, se tu não faz cursos de atualização, tu tá fora. Tu não vai conseguir prosseguir. Então, da mesma maneira, olhe para as coisas de Deus, se capacite, busque, né? Se precisar passar madrugada lendo a palavra para poder aprender um pouquinho mais, faça. Mas faça sempre tudo com muito esmero, né? Se desenvolva. Todos os dons e talentos que Deus deu a você, se desenvolva. Então, eu quero que você aproveite ao máximo, assim, desse vídeo de hoje, porque eu creio, assim, de verdade, que ele pode te ajudar a entender um pouquinho mais sobre a sua forma. E a nossa pergunta para reflexão hoje é a seguinte: qual é a melhor maneira de eu usar o que Deus me concedeu? Então, eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. Curta, compartilhe, se inscreva no meu canal, né? Coloque esse vídeo para mais pessoas, coloque lá na sua família também. Tantas pessoas hoje em dia que não sabem o que fazer com a sua vida, não sabem, não tem um significado. E a gente sabe, né? Lá nos primeiros vídeos a gente viu que o significado da nossa vida é servir ao Senhor, para o propósito dele, para a honra e glória dele. Certinho, pessoal? Um abraço, que Deus abençoe.